A história de Sergei Magnitsky, o homem que enfrentou a corrupção e foi morto por isso. Bom dia, boa tarde ou boa noite, minha gente. Seja qual for o horário em que você está nos ouvindo, pare um minutinho e preste atenção nessa história que parece até roteiro de filme. Mas infelizmente é a mais pura realidade. Hoje eu quero contar para você a história de um homem comum, um pai de família, um trabalhador que só queria fazer o que era certo. O nome dele? Sergei Magnitsky. Pode anotar esse nome aí, porque ele virou símbolo mundial na luta contra a corrupção e os abusos de poder. Tudo começou lá na Rússia, quando Sergei, um advogado tributarista muito competente, descobriu um crime enorme. Nada mais, nada menos que 230 milhões de dólares roubados do povo russo. E sabe por quem? Pelo próprio governo. Mas Sergei não ficou calado, não. Ele teve a coragem que muitos não têm. Denunciou o esquema, acreditando que a justiça ia fazer sua parte. Mas o que ele não sabia é que naquela terra, denunciar os poderosos pode te custar o bem mais precioso, a vida. Era uma manhã qualquer em Moscou, quando policiais invadiram a casa de Sergei sob pretexto de fazer uma busca. Vasculharam tudo, levaram papéis, computadores, até os desenhos do filho pequeno eles pegaram. E no fim da tarde, saíram levando Sergei algemado, enquanto ele ainda dizia com calma para a esposa e os filhos: "Não se preocupem, eu não fiz nada de errado. Vou voltar logo." Mas esse logo nunca chegou. Ele foi jogado em um verdadeiro pesadelo. Cadeias frias, sujas, sem atendimento médico. Foi sendo transferido de cela em cela, como se fosse lixo humano. Sofreu humilhação, tortura psicológica e física. Pediu ajuda mais de 20 vezes para receber tratamento para problemas graves de saúde e foi ignorado. Perdeu quase 20 quilos, vomitava sangue, sentia dores horríveis. E mesmo assim nada fizeram. Um dia, numa última tentativa de dar um fim no problema chamado Sergei, o mandaram para uma solitária. E ali, algemado a um aquecedor, Sergei foi espancado por 8 guardas. Morreu sozinho, com apenas 37 anos, sem poder se despedir da esposa, nem ver os filhos uma última vez. Agora você pode estar se perguntando: e aí? Ninguém foi punido por isso? Pois é, meu amigo ouvinte. 3 dias depois da morte, o governo russo soltou uma nota dizendo que não viu nada de errado. Arquivaram o caso, fecharam os olhos. Mais uma vez, a impunidade falou mais alto. Mas a história não acaba aqui. O amigo e cliente de Sergei, o empresário Bill Browder, ficou indignado. Jurou que não ia descansar enquanto não conseguisse justiça. E o que ele fez? Levou essa história para o mundo. Contou tudo para os governos, para a imprensa, para quem quisesse ouvir. O resultado foi a criação da Lei Magnitsky, aprovada nos Estados Unidos em 2012. Essa lei permite punir com sanções severas qualquer pessoa, de qualquer país, que tenha violado direitos humanos ou se envolvido em corrupção. E em 2016, a lei foi ampliada para valer para o mundo inteiro. Sabe o que isso significa? Que o nome Sergei Magnitsky, mesmo depois de morto, virou símbolo, virou bandeira. Ele pode até ter sido calado pelo Estado, mas sua voz ecoou mais alto do que os gritos dos opressores. Hoje, a Lei Global Magnitsky já foi usada para punir diversos criminosos de colarinho branco em vários países. Congela bens, impede viagens, bloqueia contas e mostra que, mesmo diante da tirania, a justiça pode sim dar a última palavra. Então, meu povo, essa história não é só sobre a Rússia. É sobre qualquer lugar onde o poder tenta se esconder atrás da impunidade. É um alerta para a gente abrir os olhos e entender que a luta contra a injustiça começa com atitudes como a de Sergei. Que o exemplo dele inspire a todos nós a não sermos cúmplices do silêncio. Que tenhamos coragem, mesmo quando o certo parece perigoso. Porque, no fim das contas, quem cala diante da injustiça acaba sendo cúmplice dela. Fica aqui o nosso respeito à memória de Sergei Magnitsky. E que essa história não seja esquecida. Jamais. E você que está nos ouvindo, compartilhe essa história. Porque tem gente que precisa saber que o mundo só muda quando alguém tem coragem de se levantar.